Muito boa noite. Fechar com chave não de ouro e de diamante. A gente vai, Bezat Hashem, falar hoje sobre um tema que sempre foi atual, mas se sempre foi atual ainda não é suficiente para a gente, porque o que interessa para mim? Ele continua sendo atual, isso que interessa para a gente. Que foi atual em alguma época, Hazak Baruch para quem foi atual. Mas o tema ainda é atual e é espetacular. Cada vez eu olho para mim mesmo e não consigo me conter. Como que a Torá absorve, contém, fala sobre qualquer assunto. E obviamente a gente tem que ter a ajuda de Hashem, a Siyata de Ishmael, para poder encontrar isso. Vou mostrar para vocês, desde Parashat Bereshit em diante, a gente vai ver um pouquinho o que a Torá tem a dizer sobre isso. É o seguinte, pessoal, vou contar para vocês uma Gemara, um trecho curtinho, que aparece 3 vezes numa Gemara, chamada Avodah Zarah. Obviamente que a Gemara Avodah Zarah fala sobre idolatria, mas os trechos aqui não são diretamente relacionados com isso. E na Gemara aparece em 3 ocasiões, em 3 passagens diferentes, no mesmo tomo do Talmud, um conceito. A primeira vez aparece sobre um indivíduo chamado Rav Elazar ben Dordaya. De forma muito resumida, porque a gente vai chegar no ponto onde a gente quer, com o tempo que a gente tem. Era um indivíduo que ele se comportava não mal, não aib, mas muito mal, a Gemara conta. A Gemara conta que ele fez, não é que ele acontecia uma verá na frente dele, ele se esforçava para poder ir atrás de averot, de atitudes não desejáveis nos olhos de Hashem. Era uma pessoa que não cheirava nada bem. Até que depois a Gemara conta para a gente que ele ficou um pouquinho abalado, e aí ele falou, uau, mas olha quanta coisa errada eu já fiz, e como é que eu conserto isso? Será que tem liquid paper, tem corretivo, dá para passar, dá para apagar isso, tem borracha? Tem canetas que a gente sabe que apagam, prova de antigamente, não sabe fazer com uma caneta que apaga, né? Depois mudar a resposta para o professor. Mas tem caneta que apaga e caneta que não apaga. Tem atos que a caneta não apaga. Ele falou, fiz atos tão rudes que a caneta minha não vai apagar, são averot graves, que borracha nenhuma apaga. E a Gemara conta que ele se esforçou, até que no momento termina a Gemara dizendo, Yatztabat Kol, ele fez chuvá, ele chorou, ficou muito arrependido, saiu uma Bat Kol, que é uma Bat Kol? Uma profecia, uma voz celestial, e disse o seguinte, que Elazar ben Dordaya, que era o nome dele, se transformou em Rav Elazar ben Dordaya, Muzman Lechayei Olam Haba. Ele está convidado, tfaddal, tapete vermelho, rouge, você está bem-vindo no Olam Haba, no mundo vindouro. Uau, é bom ou é ruim isso? É bom? Feliz. Ele fez uma vida inteira de coisas erradas e disse, pessoal, não é que eu esbarrei, não é que eu escorreguei, eu fui procurar coisas erradas, Rav Elazar ben Dordaya, e depois ele conseguiu consertar isso. Isso aparece na Gemara, é uma coisa boa. O segundo episódio que aparece na mesma Gemara em Avodah Zarah, havia uma pessoa, na página Yuda Mudbet 10b, havia uma pessoa, Ketia Bar Shalom, e também não se comportou bem, a Gemara conta lá o episódio, e aí teve um deslize com o reinado, etc e tal, ele não se comportou muito bem, e aí de repente ele falou, puxa vida, eu fiz tão mal, eu fui tão chato com os Yehudim, como é que eu posso consertar isso? Eu estou mal. Se arrependeu, ele se arrepende e a mesma história acontece. Sai uma voz celestial e fala, Habibi, Ketia Bar Shalom, Ma'asalam, tfaddal. Bem-vindo, as portas do salão celestial estão abertas e você está convidado para sentar na mesa principal com as pessoas mais chiques e mais merecedoras do Olam Haba, do mundo vindouro. É bom ou é ruim? Bom. E a terceiro e último episódio que tem, Rav Hanina ben Teradion, é o terceiro episódio que tem lá, similar, que Rav Hanina ben Teradion, óbvio que era um grande tzadik, ele foi um dos mártires que foi morto, al Kiddush Hashem. Como ele faleceu contra a Gemara, de um jeito muito árduo, colocaram contra ele, para fazer ele sofrer, que ele estava fazendo o crime de ensinar a Torá em público. Então colocaram um Sefer Torah no colo dele e algodão com água e queimaram, para que o fogo queimasse o Sefer Torah e demorasse mais para queimar ele, ele sofresse mais.
Então ele falaram para ele, as pessoas perto dele falaram, Rav, ele falou, olha, eu estou triste, não comigo, óbvio que eu estou sofrendo, mas estou triste que o Sefer Torah está sendo queimado. Mas olha que tipo de pessoa que era Rav Hanania ben Teradion. Até que a pessoa que estava, o Zé Manela, que estava queimando ele, que ele era obrigado pelo governo, não é ele que decidiu isso. Então ele viu o Rabino sofrendo e viu como era uma pessoa nobre e falou, senhor Rabino, olha, eu tenho que fazer o que eu estou fazendo, eu não tenho muita solução, muita salvação, mas tive uma ideia. Se eu fazer o senhor sofrer menos, tirar o algodão com água do senhor, fazer o senhor falecer mais rápido, você me promete que eu vou ganhar o Olam Haba? Quem era esse oficial? Era o oficial, office boy lá, que foi mandado, o mensageiro, para cumprir a ordem do governo inimigo, para matar Rav Hanania ben Teradion, mas ele não queria fazer isso. Mas quem ligou o fogo? Ele próprio. Então, uma pessoa malvada. Ele podia ter fugido, sair correndo. Então, esse oficial, soldado raso, que queimou Rav Hanania ben Teradion, queimou ele. E Rav Hanania ben Teradion falou, tá bom, se você facilitar a minha morte, eu te prometo o Olam Haba. Faleceram, então ele queimou e morreu. Esse oficial pulou no fogo junto e morreu junto. E saiu uma voz celestial, no caso agora os dois, ambos, Mezumanim lechai olam haba, estão convidados para o mundo vindouro. É bom ou é ruim? Bom, o que a gente aprende daqui? Que dá para virar mesa no português, dá para rodar a história, mudar 180 graus o curso da história de uma pessoa. O que tem de comum nesses três personagens? Que no último segundo de vida, ou talvez na última hora ou 2 horas, vamos chamar assim, último período, no dia de vida, eles mudaram, não a vida deles aqui, mudaram a eternidade, falei devagar porque eu quero que fique impactado na gente isso, a vida deles. Agora, eles iam ser bandidos, vamos chamar assim, lá em cima e viraram pessoas nobres. Saiu uma Bat Kol e disse, vocês vão ter Olam Haba mundo vindouro. Pessoal, é ótimo isso. Só que a Gemara conta nas 3 ocasiões, quando o Rabi Yehuda Nassi, aquele compilou as Mishnayot, ele lia essas 3 ocasiões, ele não lia, ele vivia as 3 ocasiões. Aconteceu o seguinte, Bachar Rabi, em cada uma dessas Gemarot, que a pessoa se arrependeu e ganhou o Olam Haba, nos 3 episódios que contei para vocês, Rabi chorava e falava, ai, 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 Habibi, o que é ai, ai, ai? Ele falava a seguinte frase, Yesh konei olamo beshachat, veyesh konei olamo bekama shanim. Tem gente que precisa de um momento, de 1 hora, de um instante para ganhar o jackpot. E tem gente que está trabalhando lá no Bom Retiro, na 25 de março, importando, e tem joga na Mega Sena, ganha acumulada. Vai para os Estados Unidos, está acumulada, ganha a Mega Sena acumulada lá e se resolve. Então o Rebbe chorava e falava, poxa vida, tem gente que trabalha um pouquinho e ganha a Mega Sena, e tem gente que tem que estar o dia inteiro vendo se desembarcou no porto, se foi pagar a guia, quanto foi a taxa de importação, quanto está vendendo, e tem cheque sem fundo. Então o Rebbe chorava. A pergunta que muitos comentaristas fazem era, que vocês me falaram que isso era bom, então por que o Rebbe chorou? Ele devia rir. Ele devia rir pelos outros, pelas pessoas que passaram por isso. Ele está chateado que ganharam o Olam Haba? Claro que não. Rav Pam, que foi o Rosh Tivá, em Estados Unidos, ele fala para a gente uma coisa interessantíssima. Ele fala o seguinte, Rebbe viu naquele momento, olha que espetacular, o que a pessoa consegue fazer em poucos instantes de vida. Fato é que essas 3 pessoas que eram malvadas, os 3, mudaram o curso da eternidade deles, como a gente mencionou antes, em 1 hora, em meia hora, em 2 horas, mudaram tudo. Então o Rebbe chorava, porque olha quanto 1 hora é capaz de fazer. Olha quanto, imagina só então, quanto um dia é capaz de fazer, quanto um mês é capaz de fazer, e quanto 1 ano a pessoa é capaz de fazer, e quanto mais numa vida. Por isso que Rebbe chorou. Rebbe não chorou por eles, Rebbe chorou pelo impacto que a história teve nele próprio e falou, uau, olha quanto dá para a gente conseguir adquirir, enriquecer, em quê? Em 1 hora, em um momento. O Maharsha, que é o comentarista que está atrás das Gemarot, ele fala umas palavras espetaculares. Olha o que ele fala um pouquinho diferente, mas tem que conhecer isso. Bachar Rebbe, por que Rebbe chorou? A gente falou uma resposta que Rebbe não chorou pelas pessoas, chorou pelo impacto que o episódio teve nele, quanto ele aprendeu disso. E pelos que não aprendem.
Mas o Marashá fala diferente, Bacharebe. Por quê? Ele fala, olha, Audeloka na Olamo, Rak Besha'achat. A gente viu 3 episódios de pessoas que ganharam o Olam Haba em um momento. Então por que ele chorou? Shenerag ve'yatsa min haolam, ve'lo zacha lemadrega yoter gdola, liknot be'olamo be'kavashanim. O Marashá fala diferente, olha que espetacular. Se, a ideia é a mesma, mas ele fala diferente, se esses 3 que eram perversos conseguiram ganhar o Olam Haba em um momento, imagina quanto eles ganhariam se tivessem desde o começo se comportado bem. Espetáculo. Mas o princípio do que Rav Pam falou, olha quanto a gente aprende do tempo. E o Marashá fala, olha quanto teriam adquirido ainda mais, porque diz o Marashá uma riqueza aqui. Não dá para falar que quem faz chuvá no último minuto de vida é igual àquele que faz chuvá e atos melhores, e 10 anos antes de falecer, porque ele fez mais atos melhores, positivos, essa pessoa é mais elevada. Mas seja com um ou com o outro, os dois explicam que Rebbe chorou pelo tempo e pelo valor que o tempo pode ter pela pessoa. A gente vai falar de tempo hoje, que vai ser o shur de hoje, Bezat Hashem. Tem um Teilim que a gente fala somente no Shabbat, ou quem fala Teilim pode falar mais dias, mas está instituído no Shabbat. Tefilá le Moshe, Ish HaElohim. Uma tefilá que foi feita não por David HaMelech, essa foi feita, está no Teilim, mas por Moshe. Quem era Moshe? Ish HaElohim. O que quer dizer Ish HaElohim? Um homem divino. Olha o que está escrito no mesmo Teilim. Mas o que Moshe Rabbeinu tanto contou para a gente? Olha, tefilá le Moshe. O quê? Qual é a tefilá de Moshe? Diz Moshe Rabbeinu, limnot yamenu ken noda. Contar nossos dias, nós sabemos. Amigo, Moshe Rabbeinu falou, eu sei contar meus dias. Mas assim, você coloca no celular que dia que você nasceu, que dia que é hoje, aparece. Ou se você for fazer qualquer coisa, tomar uma vacina simples, tá bom? No hospital, eles vão te dar o sticker lá. Tá com vírus, tem que tomar uma vacina, coisa simples, nada grave, Deus me livre. Vai colocar um sticker lá, o cara pergunta a tua idade, não pergunta, mas ele já tem teu cadastro lá, aparece tantos anos, tantos dias, tantos meses, daqui a pouco vai aprender quantos segundos a pessoa já está lá. Mas aparece. Então, Moshe Rabbeinu falou, olha, eu sou o Ish Elohim no Teilim. Eu sei contar meus dias. Habibi, qualquer um sabe contar os dias. Não é verdade. Não é verdade. Moshe Rabbeinu falou, eu sei contar meus dias, quer dizer o quê? Eu posso te falar o que eu fiz cada momento, cada época da minha vida. Não um computador fala que você tem 12 anos, 3 meses e 22 dias. Isso sim, isso o aplicativo faz. Mas o que eu fiz cada momento e o valor do tempo, Moshe Rabbeinu precisava ser Ish Elohim, uma pessoa divina para contar isso para a gente. Fiquei pensando, no século 21, para mim mesmo, de verdade, olha quantas facilidades nós temos hoje em dia que há uma década atrás não tinha. Não 40 anos atrás, não 80 anos atrás. Há uma década atrás, olha quantas facilidades nós temos. Então, como é que se pagava uma conta antigamente? Venha o correio, se não atrasava, abria o envelope, ia no correio, ficava na fila para pagar uma conta. Depois de um tempo que inventaram um smartphone, beleza, mais fácil, você abre, digita os números e paga a conta pelo próprio celular. Mas isso já está antiquado, não precisa nem fazer isso. Você coloca o celular na frente do código de barra, não digita nada. Sozinho o celular já digita para você data de vencimento e tal. Você só tem que ter dinheiro na conta, obviamente, isso o celular ainda não faz. E aí o que você faz? Dá um ok, aperta lá, Hazako Baruch, senha, 1855. Não era para contar para ninguém, né? Alguns são 55, 55, 18, 18, 18, 55, mas é mais ou menos assim. Aí a conta já está paga. E não precisa pagar no dia, não se preocupa, se agenda para a data do vencimento. E se você errar, o próprio celular já te avisa, opa, data errada, né? Então ele coloca lá, e se for domingo, data postergada, vem tudo perfeito para a gente. Eu quero saber quanto está o índice da Bolsa de Tóquio agora. Se você faz alguns anos atrás, precisa fazer, espera completar a ligação, até completar a ligação, você falar com o corretor lá, já mudou a Bolsa de novo. Hoje em dia você coloca no aplicativo, ele te manda todo dia o índice, todo dia não, me permitam, cada segundo, o índice da bolsa ou da própria ação que te interessa. Vocês lembram como fazia passaporte antigamente? Eu lembro. Você dava tinha uma pessoa que ficava na fila, 3 da manhã, 4 da manhã, e aí você dava
bakshish para ele, um Hazak Baruch para ele. Isso, despachante. E aí você entrava lá e trocava de lugar na fila com ele. Chegava às 7 da manhã, você já lá, ele ficou desde as 3 da manhã fazendo Selihot. Você chegava às 7 da manhã e trocava de lugar com o nosso amigo e entrava lá e fazia o resto do trâmite. Hoje em dia, como você faz? Você entra no site, você tem que ter as informações, depois você tem já título de eleitor, bater, não sei o que lá, tudo certinho, você coloca, pagou a guia, no próprio computador, não vai no banco, já está agendado o dia, a hora, tal, você vê que tem disponível e vai. Como se tirava uma foto antigamente. Os muito chiques tinham uma coisa chamada revelação em 1 hora. O que quer dizer isso? Aquela máquina que nem todo mundo ganhava de bar mitzvah, só quando era muito próximo, dava uma máquina chique, chamava Polaroid, tirava uma foto, saiu um negocinho assim, e depois de algum tempo, parecia uma coisa mais ou menos colorida, mais ou menos preta e branca, que nunca ficava muito bom. Era a foto que ficou em 1 hora, né? Hoje em dia, você quer tirar foto, tinha 323 fotos, e você escolhe uma que ficou boa. Na verdade, você acaba não revelando nada, fica tudo no computador, né? Mas tem a facilidade aqui de instantâneo. Ou você dá para a dona da casa, ela faz um álbum para você. Boa, propaganda eleitoral. Então, na verdade, a gente tem aqui quantas facilidades, pessoal. É um monte. Economiza um monte de tempo. Quem falar que não é mentiroso. Então, como que você fazia? Você quer ligar para alguém? Estava lembrando outro dia comigo mesmo, estava preparando o shiur, nos últimos dias. Como você quer ligar para alguém? Toca, a pessoa não está. O que você faz? Liga de novo. Depois de muito tempo inventaram uma coisa espetacular. Era uma secretária que você não precisa pagar para ela férias, 13º, nem um tributo. E ela trabalha 24 horas por dia, Shabbat, Yom Kippur, Natal, Ano Novo. Nunca reclama, nunca está doente. Secretária eletrônica. Quem tinha isso? Era um show chegar em casa de Miami, de Nova York, e colocar aquela fitinha de 30 segundos, grave sua saudação, você grava, apaga, muda a saudação. Depois alguns faziam piada, alô, pode falar. Começava a falar depois de 10 segundos que a pessoa está falando, favor deixar sua mensagem. Era sempre a mesma piada. Era muita facilidade. Hoje em dia como é que faz? Você manda mensagem, no mesmo segundo o cara já viu a mensagem, já ficou azulzinho o WhatsApp, ele já te respondeu com uma foto ainda, com uma gravação. Antigamente a gente lia o jornal de ontem, hoje a gente lê quase que o jornal de amanhã, se é que alguém assina jornal ainda, tá? Em papel, não é? Então, quanto tempo a gente economiza por ano? Quantos minutos? Não sei. Horas? Certeza. Algumas horas por ano. Em todos esses benefícios que a tecnologia proporciona para a gente, indiscutível. Você perde o resto do tempo. Agora, pessoal, eu fiquei pensando comigo mesmo. Eu uso camisa social, então eu tenho muitos botões. Então, com meus botões eu fiquei pensando. É o seguinte. Quem era mais ocupado? Hoje ou há 30 anos atrás? Hoje. Antigamente, 6 da tarde, o cara estava de charrata andando na rua, dando a volta no quarteirão, com blizzard. Não é? Hoje em dia, 6 da tarde é como se fosse meio-dia antigamente. Quer dizer, nós temos muito mais benefícios que não se discute, mas por outro lado, eu não sei porquê, nós estamos mais ocupados, falando de tempo hoje à noite. Eu fiquei pensando comigo, tem algum problema em estar ocupado? Sei lá, vamos ver. Vou contar para vocês uma história que, desde a primeira vez que eu li ela, me marcou. A história verdadeira, eu procurei. A história se passa em Radin. Quando se passa em Radin, o que aconteceu em Radin? Havetz Chaim, né? Quem é o Rosh Yeshiva da Yeshiva de Radin? Quem deve ser o Rosh Yeshiva de lá? Eu também diria Havetz Chaim, mas Havetz Chaim nunca foi Rosh Yeshiva. Obrigado. Rav Naftali Trop era o Rosh Yeshiva que o Havetz Chaim escolheu para ser Rosh Yeshiva na Yeshiva dele. Quer dizer, tinha que ter muita moral, não? Para ser escolhido pelo Rosh Yeshiva, ele é mais conhecido pelo, o nome dele é Rav Naftali Trop, mas o livro dele é Gaon Rav Naftali Trop Garnat, tanto faz, mas é a mesma pessoa. Esse Rav Naftali Trop trabalhou mais de 2 décadas e meias como uma pessoa que era Magid Shiur e Rosh Yeshiva. 25 anos. Depois de 25 anos ele ficou um pouquinho delicada a situação de saúde dele. Os alunos começaram a fazer Teilim, mas falaram isso para ele é muito pouco. A gente não vai fazer só Teilim.
Se o Rav deu a vida para a gente quer literalmente dar vida para o Rav. Então fizeram um leilão e aprenderam de Adam Arishon. Adam Arishon ia viver quantos anos? 1000. Ele fez uma doação de 70 anos para David Amelech, que não devia viver nenhum segundo. David Amelech viveu 70 anos e Adam Arishon viveu 930. Se Adam Arishon doou, a gente também pode doar. Então fizeram um leilão de quanto cada aluno ia dar da vida dele, falou para Hashem, para o nosso Yeshiva Rav Naftali Trop, Rosh Yeshiva do Chavetz Chaim. Pensaram, falaram, olha, cada um fez aqui o pledge dele, a doação dele, mas a gente esqueceu de perguntar para uma pessoa importante da cidade, o próprio Chavetz Chaim. Bateram na office, no escritório do Chavetz Chaim, Rav Israel Meir Cohen, falaram, Rav, a gente queria uma doação do senhor para o Rav Naftali Trop, Adesh, Mishiberach. Falou, 1 minuto. Fechou na porta. Rav, 1 minuto! Você, Chavetz Chaim, 1 minuto! Falou, sim. Sabe quanto vale 1 minuto da minha vida? Pessoal, se a gente soubesse quanto vale 1 minuto da vida do Chavetz Chaim, talvez seria mais difícil do que a gente dar 1 ano da nossa vida. Então, os alunos falaram, por um lado, é 1 minuto, mas por outro lado, impactou quanto vale 1 minuto. Mas eu fiquei me questionando. Ainda assim é 1 minuto. O Chavetz Chaim escreveu um livro chamado Ahavat Chesed. E no começo do livro, o Chavetz Chaim fala, eu não chamo esse livro de fazer Chesed, eu chamo ele de Ahavat Chesed. Que é Ahavat Chesed? Chesed é bondade. Que é Ahavat? Gostar de fazer bondade. Porque não adianta só fazer bondade, tem que gostar disso, diz o Chavetz Chaim no livro dele. Mas se você, Chavetz Chaim, escreveu que tem que gostar de fazer bondade, só pode doar 1 minuto? É isso que o grande Chavetz Chaim, que fala tanto sobre bondade, escreveu um livro sobre isso com Alachot, é 1 minuto? Pessoal, sim. Se a gente soubesse o valor de 1 minuto, mesmo que o lema da minha vida, um deles é Chesed, Chavetz Chaim, olha, sim, 1 minuto é muito. Eu aprendi que ficar ocupado e ser uma pessoa ocupada, a Torá sorri para isso. Qual o problema? Eu só consigo me dispor de 1 minuto. Tá bom. Eu lembro que meu pai, Zichron Libraha, às vezes eu falava para ele, putz, estou ocupado, tem que fazer isso, aquilo. Em árabe se fala que Hashem te dê saúde. Como se fala isso em árabe? La'atik né? Hashem te dê força, te dê vida, te dê saúde, é isso aí. Está ocupado é a melhor coisa do mundo. Talvez uma das maiores coisas desagradáveis é a pessoa que está desocupada. Então, falando em tempo, estar ocupado é ótimo. O Chavetz Chaim costumava dizer, olha que espetacular, um bobo faz de ouro poeira. E um chacham, um sábio, transforma a poeira em ouro. Quando se refere ao tempo, é isso. Estou ocupado. 1 minuto para mim vale ouro. E para algumas pessoas, dias valem poeira. Pode. Alguém pegou, há pouco tempo atrás, pegou um rolamento, 3 rolamentos, ou um rolamento, com 3 rodinhas em volta, e inventou uma coisa chamada spinner, e faturou, transformou poeira em ouro. O rolamento é feito para carro, para skate. Tomara que quem vem de skate vem faturasse o que aquele cara vem de spinner faturou. Agora não adianta mais, agora não vale mais nada. Mas transformou poeira em ouro. Então tem pessoas que transformam, tem que ter brachá de Hashem, poeira em ouro. Tem pessoas que fazem o contrário. Deus trouxe aqui com... Olha que interessante. Tem pessoas que pegam um terreno e fazem disso uma coisa produtiva. Fazer uma escola, uma instituição, alguma coisa. Tem pessoas que pegam isso, fazem coisas destrutivas. Quer dizer, a pessoa escolhe o que fazer com o que ele tem na mão. Ocupado é ótimo. A pergunta que tem que ser feita é com que nós estamos ocupados? Escutem só essa história. Procurei, mas saiu Siyata Dishma, olha que espetacular. Noite de Yom Kippur. Terminou a reza, o pessoal ainda não estava com fome, mas a parte psicológica da pessoa já fala muito alto, então mesmo que você acabou de comer, mas sabe que tem mais ainda 20 horas, e já começa a dar sede, já imagina que amanhã também não vai conseguir, então a pessoa fica cansada. Talvez o dia anterior foi, a véspera foi Yom Kippur, é difícil, está ocupada. Então, todo mundo sai da sinagoga, a última a sair da sinagoga é uma pessoa importante, o próprio Chavetz Chaim de novo. E uma das pessoas que frequentava o CRI estava sentada lá, todo mundo foi embora, o Chavetz Chaim estava saindo, ele vê que tinha uma pessoa sentada lá ainda. Quem era? História verdadeira, eu conto o nome. Hershel Kamenetzer, já faleceu. Sentado no banco da sinagoga, não estava estudando, não estava rezando, estava no português, claro,
haver nem navios. Não está vendo nada. Então estava brisando, boa. Tá bom, agora já sabem o que é brisando? Estava brisando. Então o Havetz Haim chegou para ele e falou, olha, puxa, eu sei que Herschel, uma pessoa da nossa comunidade já faz tempo, não tem família, ele mora sozinho. Então, o que ele deve estar pensando? Eu não sei. Havetz Haim sentou do lado dele e escutou o que ele tinha a dizer. Falou, olha, Rav, hoje foi, todo mundo comeu, eu comi sozinho, Motzei Yom Kippur eu vou comer sozinho, eu vivo minha vida sozinha. E o Havetz Haim escutou. O Havetz Haim fala para ele, depois que terminou de escutar, é importante repetir isso, depois que terminou de escutar, falou, olha, a gente não sabe os caminhos de Hashem. Vou te falar, é verdade, é difícil a sua situação. Mas talvez um pouco que possa te confortar, eu vou te contar alguma coisa. Vale a pena a gente conhecer isso. O Havetz Haim contou, Havetz Haim contando para ele, com 10 anos de idade perdi meu pai. Minha mãe casou de novo com uma pessoa, vamos chamar ele de meu padrasto. Essa pessoa que casou com minha mãe tinha uma filha. E apresentaram ela para mim, só que não era a pessoa que talvez eu imaginaria que ia casar com ela. Porque a pessoa que casou com minha mãe não tinha nenhum meio de se sustentar, era muito difícil a situação, e não era a mulher que me chamava também a atenção por alguns fatores. Mas eu sabia que o Shalom Bait da minha mãe, não é uma halachá isso, mas é um fato que aconteceu. O Shalom Bait da minha mãe ia ser afetado se eu não casasse com o filho com a filha do padrasto, quer dizer, com o marido novo dela. Sabia que não ia ficar confortável para minha mãe. Na verdade, não era a melhor pessoa que eu achava, mas eu falei, olha, pela minha mãe que se esforçou tanto pela minha pessoa, mesmo depois que meu pai faleceu, eu acho que, já que essa mulher não é uma mulher que é contra o que eu quero, só não é exatamente o que eu estava esperando, eu aceitei o Shidduch. Quando eu comecei a aceitar o Shidduch, de novo, não é uma halachá, mas é um fato que aconteceu e eu quero que vocês escutem. Quando eu aceitei o Shidduch, falei, tá bom, eu vou sair com essa pessoa, conhecer essa menina, me apareceu no mesmo momento que viram que eu estava apto a Shidduchim, outras mulheres, e sabiam que era uma pessoa importante. E as outras mulheres eram muito mais virtuosas e também podiam me sustentar e me garantir um futuro mais tranquilo. Puxa, aí meu pêndulo balançou mais ainda a minha dúvida. Havetz Haim contando para Herschel na sinagoga na noite de Yom Kippur. Tá bom, mas acabou que eu achava que o certo era casar com aquela menina, ia ser Kibud Avaim, Kibud Em, na verdade. Eu acabei não casando com ela e um colega meu casou com aquela outra menina que me propuseram e eu acabei casando com a filha do meu padrasto. A história foi que o pai, aquele sogro, que eu acabei não escolhendo, perdeu as posses dele. Aquele meu amigo, infelizmente, não estou feliz por isso, estava tão envolvido na parte monetária, acabou perdendo o foco de quem ele era. Ele virou aquele nouveau riche, perdeu o foco da vida dele, de Torah e Mitzvot, e virou nouveau pobretão, porque o pai perdeu, o sogro perdeu tudo, e acabou a vida dele, não era o que eu gostaria de ser para a minha vida. Eu que acabei casando com aquela menina, poxa vida, eu sou a pessoa mais feliz, porque por ela eu virei um Talmid Chacham. Não só que ela me apoia, que não é pouco, que ela me ajuda e trabalha também comigo, e ajuda a sustentar a nossa casa, do jeito que a gente consegue viver. Então contou o Havetz Haim para Herschel, olha, é difícil a situação, mas talvez se for te confortar, eu passei um pouco por isso, e nem sempre a gente entende os caminhos, os drachim, os caminhos de Akadosh Baruch Hu. Tá bom. Mas Herschel escutou isso e tinha mais alguns argumentos e começou a conversar com o Havetz Haim. De repente o Havetz Haim olha para a janela, pessoal, que dia a gente estava falando que era? Yom Kippur. Ele olha e o sol estava pronto a raiar. Ia começar, hora do Netz, o sol ia raiar. E o Havetz Haim falou, puxa vida, agora é hora da gente voltar a fazer tefilá, Herschel. E o Kohen Gadol da época, que era o Havetz Haim, que era Kohen, apesar que não tinha Bet HaMikdash, voltou para a avodá dele. Qual que é o serviço do Kohen Gadol de Yom Kippur? O serviço do Havetz Haim, fazer tefilá. Eu falei, uau, não pode ser. Quando eu li essa história, eu falei, não pode ser. Porque eu não entendi, não como ele ficou a noite inteira acordada. Isso me surpreende, mas não tanto. O que mais me surpreende é quando o mesmo Havetz Haim teve a leilão de quanto ele podia doar para o Rosh Hashivá, que ele escolheu o Yeshivá dele, que ele falou, eu vou doar 1 minuto. E aqui para Herschel, ele doou o quê? 10 horas, 12 horas de Yom Kippur. Eu não entendi.
Sim. Não tem problema em estar ocupado. Mas, depende com o quê? Se é uma coisa importante, merece 10 horas da noite de Yom Kippur. Merece. Merece. Pessoal, nós estamos nesse mundo, vou falar uma regra para a gente aprender junto aqui, não para fazer mitzvot. Está gravando, eu sei. Você é rabino ou você é... O que você é? Nós não estamos no mundo para fazer mitzvot? Todo bar mitzvah fala julgo das mitzvot, nem sei, bar mitzvah nem sabe o que está falando, né? Mas mitzvot ele fala, a gente não veio para o mundo fazer mitzvot. Repito, nós não viemos para o mundo fazer mitzvot. Nós viemos para o mundo para fazer avodat Hashem. Tem momentos que o Havetz Haim gostaria de estar estudando e não era fazer a mitzvah de estudar. Agora o que Hashem quer de mim é escutar o Hershel, mesmo que seja 10 horas na noite de Yom Kippur. Quem sabe isso precisava do grande Havetz Haim para discernir situações. Mas a gente não veio para o mundo para fazer mitzvot. Muitas das vezes a mitzvah que tem na nossa frente é tefilin, é Shabbat, daí por diante. Mas às vezes, como a gente sabe, que são poucas as vezes, até o Shabbat, para de ser Shabbat, para a gente fazer a mitzvah mais importante, de ajudar alguém que Deus me livre, talvez tenha se machucado, lo aleno no Shabbat. Então, mas no final tudo é mitzvah. Sim, mas não é a mitzvah que nós vemos, no final tudo é mitzvah. Mas às vezes o planejado para mim era estudar a Torá. Hashem apareceu outra coisa na frente, Hashem fala, olha, eu quero que você, homem, você, mulher, fique ocupado com a minha vontade, não com a mitzvah que estava no nosso cronograma de ser feita. Precisa fazer capará na noite de Erev Yom Kippur. Precisa entrar na sukkah. Mas tem leis, tem coisas que vêm antes disso, tem coisas que vêm depois disso. Precisa ir no mikveh. Mas antes de ir no mikveh, um homem, não uma mulher. Precisa ir no mikveh, antes de ir no mikveh, se eu vou ir no mikveh, eu perder a hora da tefilá, então não vai no mikveh. Tem ordens na vida. Então estar ocupado é espetacular. Mas estar ocupado com o quê? Com o que Kadosh Baruch Hu quer da gente. E eu fiquei pensando comigo mesmo, a gente está ocupado, Baruch Hashem, mesmo com todos os benefícios da tecnologia. Mas olha que espetacular. Tudo que a gente gosta, ou que a gente acha importante, a gente acha tempo. Querem ver? Tá. Outro dia, acontece muitas vezes. Poxa, estou muito ocupado, tal. Só trabalho, estou ocupadíssimo, hoje estou ocupado. Mas todo mundo que está ocupado precisa fazer o quê? Comer também. Se estiver muito ocupado, dá para pular o almoço, né? Mas, certeza, vou comer. É bom, ele sabe quando ele vai comer, ele vai pedir o menu 3, né? Com o acompanhamento 2, justo o acompanhamento 2 não vai ter, e vai voltar da cozinha, vai demorar, sabe como é que funciona, né? Aí ele fala que era sobremesa, mas a sobremesa não estava no pacote do almoço executivo. Mas, poxa, me falaram, vai reclamar da conta, demorou. Aí ele ficou lá 40 minutos, ele queria conversar um pouquinho com o amigo dele, então vai almoçar toda segunda e quarta, terça e quinta com um, então sartén, por que não? Só que o pessoal apresentou, ficou 40 minutos, é normal, isso não é uma crítica, mas é uma análise, pensando comigo mesmo. Aí ele vai comer um hambúrguer, ele gosta do hambúrguer. Qual a primeira pergunta que ele faz? É a motzi? É a motzi? Se for a motzi, a gente muda de restaurante. E o restaurante vai falir se for a motzi. Então certeza que o pão é sempre mesonote e o mesmo pão vira motzi no Shabbat, né? Milagrosamente, que não existe isso. Não existe pão mesonote? Existe, mas não é o ponto daqui. O ponto daqui, olha que interessante. Eu estou ocupado no meu dia de trabalho, eu preciso almoçar. Sartén de novo, bom apetite. Eu estou 40 minutos lá, mas se o pão for mesonote, eu vou escolher um outro prato que eu não gosto para não comer o pão. Se o pão for motzi, desculpa. Se o pão for motzi, eu vou escolher um outro prato que eu não gosto para o quê? Para não fazer Birkat Hamazon. De novo, tenho tempo ou não tenho? Tenho. Mas é porque o tempo é para o que nós achamos importantes, né? O Havetz Haim falou, eu sei que é importante ficar 10 horas com a pessoa, o mesmo Havetz Haim que doou 1 minuto só. Mas agora é importante 10 horas, então eu estou ocupado. Estar ocupado é normal, nós somos seres humanos, nós somos normais, Baruch Hashem. Mas a pergunta é com o que a gente está ocupado, o que a gente gasta o nosso tempo. Eu vi uma frase espetacular, olha que legal. Quando nós temos muita coisa para fazer, para guardar, o dia tem 100 bolsos. Quando a pessoa tem muita coisa para guardar, o dia tem 100 bolsos, é verdade. Você quer fazer alguma coisa e precisa de ajuda de alguém, procura alguém que está ocupado. Alguém que está ocupado, sempre tem tempo. Já que está Batlan lá, que fica jogando shesh-besh de manhã, tranca à tarde, lobo à noite, já está ocupado, ele vai falar. Mas a pessoa que está ocupada de verdade, sabe o valor do tempo, ele sempre tem tempo para alguma coisa. Agora, olha que interessante, todo o benefício vem com alguns desafios.
Se a gente consegue pagar a conta mais fácil, ligar mais rápido, ver o jornal não de hoje, de amanhã já quase, ver a Bolsa de Tóquio, ajuda isso a importação no trabalho, ótimo, é espetacular isso, é muito bom. Mas é interessante como tudo tem um desafio, e falar sobre isso é importante, hoje em dia nós temos muito menos tempo do que tinham antigamente, eu acho. Mesmo que a gente tenha todas essas facilidades que a gente mencionou no começo do show, muito menos. Estava conversando com uma pessoa que trabalha, uma pessoa que estuda todo dia da Fiumitra e tal, ele falou, Rabino, eu adorei o que ele falou, porque nada melhor do que a sinceridade, é difícil fazer a Amidá e terminar ela. Eu falei, mas por quê? É verdade, você tem razão, a Amidá é longa, Amidá de dia de semana. Por quê? Ele falou, olha, eu conheço e eu sei que comigo mesmo, às vezes é assim, eu termino a Amidá mais cedo para ver o celular. É o mesmo celular que eu vi faz 20 minutos atrás, eu termino a Amidá mais cedo para ver o celular. Certeza que nós temos menos tempo do que 2 décadas atrás, do que 1 década atrás. Eles não tinham nenhum benefício que a gente mencionou. Eles rezavam a Amidá, não tinha nem como avisar alguém na sinagoga de qualquer coisa. Hoje em dia não precisa, treme, começa a tremer. Existe o síndrome, eu não sei como chama, esqueci isso na psicologia, eu procurei, mas esqueci o nome, me permitam. Me lembrei agora, o síndrome, vamos chamar assim, do treme-treme. O que quer dizer isso? É normal a pessoa ter o celular no bolso do coração, junto com o coração, tá? No bolso da calça, no bolso da saia, no bolso da bolsa, whatever you want, tá bom? Onde for. E sentir que o celular tremeu. De repente ele abre o celular, mas fechei. Moshe Rabbeinu não ligou, Warren Buffett não ligou, Obama não ligou, Osama não ligou, ninguém ligou para ele. Ninguém ligou para ele. O que aconteceu? Ninguém. Por quê? Mas será que eu estou maluco? Não. É normal a pessoa sentir que o celular tremeu, mesmo que não tremeu. Quer dizer, a gente está já prevendo a mensagem que está chegando. É nevoar já isso, é profecia já isso, né? É difícil, eu vi um artigo, olha que espetacular, é difícil a pessoa conseguir se concentrar em si hoje em dia. É só a pessoa. Nos outros é impossível. Em si talvez, mas nos outros, falando com alguém, como você fala com alguém? Fala com alguém usando o celular, você fala com alguém, óbvio, no século XXI. Né? Qual a solução disso? A solução é saber que o problema existe, saber que o desafio existe, essa é a solução. É estar ciente que nós vivemos numa geração que Hashem deu um teste para a gente difícil demais, mas é falar sobre isso. E se a gente fala sobre isso, então Hashem certeza que para a geração que ele dá o teste, ele dá também a força para vencer ele. Antigamente, tinha tempo para ler um livro. Hoje em dia, se o livro for grosso, deve ser livro que é isso, deu em bar mitzvah, fica lá na poeira, assim, ou livro, a capa deve ser bonita que ninguém abre, talvez é livro falso que tem lá dentro, não sei. É só para isso, né? Pessoal, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Motzei Shabbat. Às vezes antes da Avdalah. Antes da Avdalah, né? Alguns já deixam em modo avião para não precisar nem ligar, porque ligar demora uns 12 segundos, 20 segundos. Tem celular que demora 30 segundos. Deixa em modo avião, opa, vamos ver as novidades, meu amigo. Novidades do quê? É uma neura isso. Faz Rabenotam, espera um dia. É um dia. Imagina, pessoal, tenta imaginar a situação. Eu vou deixar meu celular uma hora que eu puder, domingo, muito, tá trabalhando, obviamente tem muito. Mas eu estou no domingo, eu vou deixar offline 3 horas, até meio-dia. Domingo, acabou. Acordo às 8, vou deixar offline. Minha esposa não vai me ligar. Sei que estão pensando nisso, não é isso que eu quis dizer, mas o que vão te falar? Para onde você viajou? Porque o celular ficar offline deve ser que você estava no avião, não tem outra. Se o celular estava offline, deve ser que ele está na Europa hoje já, ou está voltando, né? Então você fica mais chique, né? Deixa offline, então vai pensar que a gente está viajando, Hagomel. Mas olha que interessante. Olhem que espetacular, pessoal. Estava conversando com algum grupo de jovens em algum lugar do Brasil. Não são cobaias, são pessoas. E aí, falei para eles, a gente tem agora Pesa não, Rosh Hashanah, Sukkot, Simchat Torah, quinta, quer dizer, quarta-noite, quinta, sexta e sábado, 3 dias. Pessoal, qual a primeira pergunta que os jovens me fizeram? Rabino, só uma pergunta, posso perguntar? Eu falei, claro, o que você quiser perguntar. Mas é 3 dias sem celular? Pessoal, essa é a maior prova do mundo que a Torá Mina Shamayim. As únicas pessoas no mundo que vocês vão ver, visto, última vez no WhatsApp, há 3 dias atrás, são alguns alienígenas chamados Yehudim que cumprem Torá e Mitzvot. Não tem mais ninguém.
Ninguém. Essa é a maior prova que a Torá Mina Shamayim. No século 21, desligar o celular por 3 dias. A pessoa não desliga por 3 minutos. Quando dorme, tem gente que dorme com o celular ligado. Tem uma revista chamada Crescer, uma revista brasileira. Olhem que interessante isso. E tem que conversar sobre isso. 34% dos pais, em casas saudáveis, não almoçam nem jantam com os filhos. Nem almoçar e nem jantar. Eu não consigo almoçar e jantar. Não, falando os dois. É assim, 34% nem almoçam nem jantam. Tá bom? Fora a festa que tem de aniversário, o dia dos pais e dia das mães. Mas isso não é suficiente, né? Sem contar, olha o que eles falam. Não tem a ver com o tempo, mas é parte da nossa geração. O que é chamado de família mosaico. Sabe o que é família mosaico? Vários pedaços? Tem vários pedaços. O que quer dizer? Tem 2 pais, 3 mães, porque o pai já casou 2 vezes. Não é o que vocês imaginaram, tá? Mas é que o pai é uma medicina, isso é uma realidade. Isso é uma realidade, tá bom? Em qualquer lugar, alguns mais, outros menos, é uma realidade que todo mundo é afetado por ela. Tem, qual pai chama? O pai biológico ou o pai que cuida? Qual mãe que chama? Tá bom? Tem. Mas, fechamos parênteses, 34% dos pais não almoçam e não comem com os filhos. Nem jantam. Não vê os filhos. E nós temos que ter filhos, né? Por que a gente tem filhos? Não porque é bonito, também. Mas está escrito na Torá uma mitzvah, pru, uruvu. O que quer dizer pru, uruvu? Pru é ter muitos filhos. O que é uruvu? Multiplicar. Mas pru já é multiplicar, frutifica, já é multiplicar. Rav Hirsch e Radak, são 2 comentaristas no Humash, falam que pru é ter muitos filhos. Urvu é direcionar os filhos. Para cumprir a mitzvah de pru urvu, ter muitos filhos é pru. A mitzvah não é pru urvu. Tenham filhos quer dizer homens e mulheres, e urvu é direcionar eles para o caminho certo. Se eu tenho filhos, eu não almoço, não janto, não vejo meus filhos, pru eu fiz. Pru urvu eu não fiz e a mitzvah é uma só, então eu não fiz a mitzvah. Quer dizer, eu perdi o bônus da mitzvah de pru urvu. Olhem que espetacular. A gente fala no Shema Israel, esse não é o Pshat, não é a tradução, mas certeza que dá para ler assim. A gente fala no Kriyat Shema, tem uma parte do Kriyat Shema que todo mundo fala um pouquinho mais baixo. By the way, porque a gente fala mais baixo? É uma coisa boa. Não é coisa boa, então a gente tem que falar, mas fala mais baixo. Quando lê na Torá também lê um pouquinho mais baixo. Vavatem meherá, se a pessoa lá não se comportar bem, aí fala o passo que a gente lê mais baixo no Shema. Vavatem meherá me'al haaretz hatová. A pessoa, Deus me livre, vai ser expulsa, abandonada, jogada fora da terra de Israel se a pessoa não cumprir as mitzvot. O Baal Shem Tov costumava a ler o passuco da seguinte forma: Vavatem meherá. Vavatem pode se ler também destrua. Tira da sua vida o quê? Meherá, pressa. Vavatem, tira, remove o quê? Meherá, pressa. Estou sempre maher, correndo rápido, rápido. Tem gente que até no domingo o pessoal está correndo. Domingo, demora um segundo para o sinal abrir. Domingo hoje. Faixa de ciclista funcionando. Faixa da esquerda da Paulista fechada, a do meio com gente andando, a da direita mal passa carro. É domingo. É isso aí. Diz o Baal Shem Tov Vavatem meherá. Tem que ter algum momento na minha vida que eu possa ficar um pouquinho mais tranquilo. Se a pressa vira uma rotina, nem nas férias eu não consigo ficar tranquilo. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um ritmo diferente, alguns são 220 volts, outros 110, cada um teste diferente, mas Vavatem meherá, tem que tirar um pouco da pressa da vida da pessoa. Uma segular gigante para isso, como que se faz? Segular é brincadeira. Como você faz? Sai 2 minutos mais cedo de casa. 2 minutos, acabou. 2 minutos. Você sai 2 minutos mais cedo, pronto, a pressa já não existe. Se ele segurou o elevador ou parou em mais um andar, não vai te incomodar, sai 2 minutos mais cedo. Se tirar, acabou. Existe uma coisa interessante, eles chamam em inglês isso de bids. Bids é B-A-I-D-S. Lances, né? Sim, apostas, vamos chamar assim. Obrigado, apostas. Eu vou traduzir para vocês o que isso quer dizer. Na vida, as pessoas dão apostas. Quer dizer apostas, estou falando assim emocionalmente, as pessoas dão uma cutucada assim, um pica-pau, sabe? Dá uma mordidinha assim. Lembra do papagaio, ele vai morder aquele papelzinho lá da bolachinha chinesa? Então aquela bicada, vamos chamar assim. Então cada um, ele dá uma bicadinha assim. Um filho dá uma bicada, não é para morder.
pede uma aberturazinha assim. Oi, mãe, como vai? Né? O pai, para a mãe, o marido, para a esposa, para o rabino, para o professor, qualquer coisa na vida. E aí essas bicadinhas são o seguinte, olha, estou querendo te contar alguma coisa, mas eu não vou te contar se eu não ver que você deu uma abertura, se não me deu uma bronca quando eu falei com você, me deu uma chance. Para a pessoa poder me contar alguma coisa, seja meu marido, minha esposa, meu filho e minha filha, como é que é possível ele me contar alguma coisa se vai demorar? É o terceiro assunto que ele queria me contar, não era o primeiro. O primeiro é blá blá. O segundo também é blá blá. Se der abertura, talvez seja o terceiro ou o quarto. Como que ele vai me contar ou não me contar se eu não tenho tempo para escutar ele? E aí vem a famosa frase, por que meu filho não me conta nada? Outro dia eu estava cuidando de um menino e depois de conversar alguns dias e meses, muito tempo, o menino me falou uma coisa. Falou, olha, sabe por que eu não consigo ficar perto dos meus pais? Ele falou, não gosto da minha casa. Eu falei, uau, não gostar de casa é grave. Tem que adorar ir para casa, tem que adorar quando toca o sinal do recreio e fala, yuhu, chega de escola, mas vai passar o resto, tá bom, mas é gostoso ir para casa. Yuhu, tem férias. Porque tudo que eu conto para os meus pais, que é divertido, eles me dão uma reclamação. Então, o que eu tenho que contar para os meus pais? Eu tirei 9,5 na prova, eu cheguei, a Morá me deu Hazako Baruch, me deu Todarabá e Eletov, mas às vezes eu não sou Eletov. Tem vezes que eu quero fazer uma baguncinha e é o que vai sobrar na minha vida que eu vou lembrar também minhas bagunças. Mas qualquer coisa que eu conto para os meus pais, tá vendo? Depois você não sabe por que tal. Depois você não sabe por que tal. Quando que esse menino vai contar qualquer coisa para o pai ou para a mãe? Depois os pais falam, mas sabendo o que aconteceu? Eu escuto meu filho, eu fico horas sentado escutando ele. Coitado, teu filho tem que falar horas com você. Porque você não deixa ele falar nada, é só cada palavra é uma taxinha que você pega, uma crítica. Só o tempo dá um tempo gostoso para os nossos filhos, tem que ter um momento agradável. Olha que espetacular, tem uma companhia de telefone chamada AT&T, já ouviram falar? Estados Unidos é gigante. Tem muitas companhias de telefone, uma das maiores, não sei, a maior AT&T. Tem uma pesquisa, quanto tempo demora depois que a pessoa se distraiu no trabalho com uma mensagem de texto, com um site, com um filme de WhatsApp de 1 minuto e meio, com qualquer coisa que for, para ele voltar a focar no trabalho dele. 20 minutos. Em outras palavras, eu nunca estou focado, então, porque cada 18 minutos a gente olha outra mensagem que não tem a ver com o que a gente está fazendo. Olha que interessante, 20 minutos demora, fez esse AT&T, eles fizeram essa pesquisa, fala o e-mail, mensagem de texto, foto, uma coisa que não tem a ver com o trabalho que eu estou fazendo agora, com a consulta da pessoa que eu estou fazendo, com o que for, com a venda, demora 20 minutos. Cada vez o desafio é maior. Cada vez tem mais mensagem, tem mais filminho, tem mais um aviso, tem mais uma coisa, tem filme de Shana Tová com todas as vozes, com todas as fotos. Eu preciso ver todos. Eu preciso ver todos os filmes. De Rosh Hashanah, de Pesach, de Shavuot, todos eu preciso ver. Né? Eu preciso estar indo. Aonde eu preciso estar indo? Né? Eu acho que cada casa tem que ter regras. De celulares. Não para os filhos, para os pais também. Tem que ter algumas regras. Olha, quais são as regras eu não sei, mas tem que ter algum horário e falar, olha, agora o celular vai ficar mumificado dom, e a gente Noah. Tem Noah e dom, não lembra do mumificado? O celular vai ficar em posição dom, não, vai ficar lá longe, e a gente vai ficar em Noah, mabsut. O quê? De boa. Desliga um segundinho, na hora da janta, 5 minutos, 10 minutos. Não vai sentir tremer porque não está mais comigo o celular. Eu não atendo. É isso aí. E quando se fala de tempo, terminando, é o seguinte. Uma coisa a se considerar, pessoal. Ter mais, Hashem manda brachá para todo mundo, e que Hashem mande mais, cada um, Hashem ajude todos nós, e todo mundo que, não só nós, todos eu digo. Mas olha que interessante. Ter mais um negócio, mais uma coisa, mais um venture, isso aqui custa mais. Não só financeiramente, quero ter mais uma casa. Falei para não ter, mas uma coisa que é um fato é isso. Eu quero ter um carro mais novo ainda. Eu quero viajar em vez de tantas vezes por ano, tantas vezes mais um. A fluência tem um custo.
fora o custo do valor, que é óbvio, né? E o custo de... O nosso dia tem um tempo limitado. Tem horas que a gente precisa dormir, precisa ir no banheiro, precisa comer. Somos seres humanos por enquanto. Enquanto a Apple não inventar uma forma que a gente não precisa mais comer no banheiro, por enquanto nós somos seres humanos, né? Então, olha que interessante. Quando eu dedicar mais tempo para mais coisa no meu trabalho, eu vou ter menos tempo para outras coisas. E na maioria das vezes, quem sofre com isso, quem são? As pessoas que mais deveriam ter nosso tempo, que são nossa família. Não é? Outro dia meus filhos me falaram uma coisa, eu sei que está gravando, mas para mim aprender, Et hatotai maskirayom. Eu estava muito ocupado. Eu tinha que preparar esse shiur que estava preparando e me dava muitas horas para preparar. Eu tinha que dar shiur em algum lugar e tinha mais 2 shiurim que eu tinha que dar à noite em um lugar. Eu estava ocupado. Aí eu falei para meus filhos, olha, eu peço a desculpa de vocês que hoje eu estou de verdade atarefado. E eles falaram, claro, Abba, tudo bom, de boa. De repente eles me veem em casa sentado com um menino que não é da Yeshiva. Ele veio, falou, o Rabino precisa falar com você. Ele veio de São Paulo para conversar comigo, sentou na Yeshiva, aí ficou comigo sentado na minha sala, e quando eu vi tinha passado 1 hora. Aí meus filhos falaram, Abba, às vezes eu queria ser um menino de São Paulo que precisava falar com você. E eu percebi que eu errei. Eu errei. É verdade. Tá certo, eu preciso reavaliar minha conduta, tem razão. Estou ocupado ou não estou? Eu estava ocupado. Mas é o que eu falei para vocês no começo. A gente acha tempo, dorme menos, se vira. Pelo que nós achamos importante para ajudar alguém, seja qual for a causa. Era uma causa nobre, mas eu errei. Nós achamos tempo para o que nós queremos quando mesmo que nós estamos ocupados. Nossa família também tem que ser uma coisa importante. Tem coisas que não dá para resolver com um token, inserindo uma senha numérica de 6 dígitos. Não dá. Tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Eu vi um artigo, que o título do artigo na revista era o seguinte: será que nós viramos escravos da nossa própria carreira? Pessoal, olha que pergunta bomba. Eu li o artigo, mas a pergunta era espetacular. Será que nós viramos escravos da nossa própria carreira? Eu me escravizei. Quando eu fiz mais e mais obrigações para mim mesmo. Hoje, uma criança, eu fiquei pensando, eu abusei no número, podia ter falado menos, mas para ninguém discordar de mim, ninguém ficar bravo comigo, essa horário da noite eu vou falar 15 anos de idade. Uma criança hoje, com 15 anos de idade, ele viajou muito mais do que nossos avós com 65 anos de idade. Certeza. Mas é muito Antigamente, era mais, tudo bem, tá certo, né? Não é? Essas viagens custam. Alguém tem que pagar ela. Seja você. Se alguém aqui ganhou no carnê do baú, lá no portão da felicidade, lá como chama, não sei se existe ainda, então me convida que eu vou junto. Mas se não for, nós estamos pagando. Tá? Para que eu faça aquela festa que vai sair no jornal, e vão ficar falando dela por talvez 2 dias, porque daqui 2 dias alguém vai fazer uma mais famosa. Custa isso. E para custar mais, eu preciso trabalhar mais. E nem sempre eu vou conseguir, eu tenho muitas reservas. Então, Baruch Hashem continue assim, melhore com as reservas. Mas, a maioria das pessoas, isso custa, e um dos custos é o tempo. A fluência tem um custo. Poxa vida, eu sou ocupado. É feio falar que eu estou fazendo algum hobby? Estou relaxando? Não é feio, estou ocupado. Tal. Tem que estar sempre ocupado. Se alguém te liga que você fala, está em reunião, peraí, deixa eu ver se ele posso passar a ligação. Ele pode atender, deve ser que o cara é miserável. Tem que sempre estar em reunião, deixa eu olhar minha agenda, né? Fica mais chique, não é? Olha que interessante, pessoal. Qual foi a última... Eu outro dia estava passando no Pacaembu, acho que é quarta-feira, tem um dia, não sei. Dou aula num prédio lá em cima do Pacaembu. Estava ouvindo um barulho, falei, o que é isso? Falei, Rabino, como você não sabe? Toda segunda, quarta, não sei que dia que é, tem gente pilotando carrinho de gasolina no Pacaembu. As pessoas mais ricas do mundo. É verdade. Um dia eu fui para Atibaia, eu lembro até hoje, eu não lembro por que eu fui, estava lá, mas eu fui passear com meus filhos, era um dia de semana. Quem é mais rico do que eu que estava lá? Todo mundo na Avenida Paulista, chegou o container, pagou. Quem é o mais rico? O mais rico é aquele cara que pode chegar um dia de semana, ele é patrão, fala, meu amigo, eu vou sair, desaparecer um dia off. Eu não vou para Miami 2 semanas, eu vou um dia para a praia com meus filhos. Eu vou um dia para a piscina. Vou na sede de Atibaia, não preciso nem na minha casa. Pessoal, você chega lá, quantos 1000 metros quadrados só para você? Isso é riqueza. Um dia eu falo, o tempo é meu, eu controlo o tempo. Eu sei o que fazer com ele. Eu vou usar e abusar. Vou chegar na sinagoga à noite, vermelhão. Aonde você foi?
Estava relaxando com meu filho na piscina. Meu, esse é o bilionário. Não é o milionário. Quem vai no feriado quinta e volta domingo, não é nem quinta, né? Já tem que sexta para não pegar trânsito, que demora 3 horas para voltar, e domingo volta, sábado à noite já volta, né? O Raham é que vai e fica até segunda uma vez. Ele é o seu patrão uma vez, não sempre, sem razão, né? É isso aí, pessoal. É isso aí. Quanto tempo demora um bar mitzvah? Alguns minutos, tem que aproveitar. Se a pessoa tem a brachá, faz. Mas olha que interessante. Falando em tempo, e com isso a gente termina, quem de nós vive o tempo que ele está? Hoje, muito difícil. A pessoa está no bar mitzvah. Óbvio que ele não está pensando no bar mitzvah, é o convidado, mas nem nos docinhos ele não está pensando. Se ele estiver comendo o docinho, ele está pensando que a esposa dele está olhando para ele que ele não pode comer. Ou o que ele pensa? Poxa vida, eu tenho que sair porque eu deixei o carro na zona azul, já expirou o horário, já tem um cliente chegando. A gente não consegue ver o momento. Pessoal, qual foi a última vez que eu fui no pula-pula com meu filho? No playground eu estava lá. Qual foi a última vez que eu fui na gangorra com meu filho e eu estava lá? Não fisicamente. Fisicamente ainda a gente tem que estar lá, né? Por alguma forma. Mas eu estou lá, estou aqui, eu fiquei 10 minutos, mas estava legal. Só tinha eu lá e ele. Eu e minha filha, eu e minha esposa, eu e meu marido, eu e meu neto, eu e meu bisneto, sei lá quem era. Já virei avô, cuidado. Essa era a grandeza, eu acho, quando Hashem falou para Avram Avinu, Avram, no último teste dele, que Avram Avinu respondeu? Hineni. Eu estou aqui. Quer dizer, eu estou aqui. Óbvio, ele está aqui. Não, onde ele está? Hashem tem GPS. Óbvio, naquela época já tinha. O que quer dizer eu estou aqui? Talvez uma das respostas possíveis pode ser no show de hoje quer dizer, eu estou aqui, Hashem, eu estou aqui completamente focado, eu estou aqui vivendo agora e estou pronto para fazer o que você me pedir. Eu estou vivendo o momento. Cada um de nós tem um pedaço de Avram Avinu, pessoal. A gente consegue viver o momento. Todo mundo tem a força de Rebbe Akiva, não é? Porque nós somos descendentes de Rebbe Akiva. O que fez Rebbe Akiva virar Rebbe Akiva? O que fez Rebbe Akiva virar Rebbe Akiva? É? Não. Qual foi a ignição dele, o start dele? Qual foi o start de Rebbe Akiva? Simples, a Gemara conta pra gente o que? Rebbe Akiva estava sentado, logo que eu faço, vão lembrar, e aí ele estava lá, em cima lá da praia, e ele viu batendo a água na pedra e tal. Aí ele falou, ele viu e tal, falou, puxa vida, tem um buraco aqui nessa pedra. Eu não consigo quebrar uma pedra se eu ficar batendo 10 minutos com minha mão. A água é mais mole que minha mão. Então, Rebbe Akiva falou qual a conclusão que ele tirou. Se a pedra fura com o tempo, minha cabeça, que é igual uma batirra, se Rebbe Akiva falou, eu que não gosto de Torá, não gosto de nada e não sei nada, também vai conseguir penetrar a Torá na minha cabeça. Cada vez que eu vejo esse episódio, eu lembro de uma coisa. Quantas vezes eu já vi, pode ser no Astúrias, em qualquer lugar, no Morro do Maluf, água batendo na pedra, pessoal. E eu não virei Rebbe Akiva. Não me deu um clique. É a mesma coisa que ele. 50 mil pessoas viram que Rebbe Akiva viu. Por ano vem isso, pelo menos. Aí vira um momento para uma selfie, né? Uma das razões é que Rebbe Akiva não tinha selfie, então ele podia... Mas eu acho que um ponto é que a Rebbe Akiva falou, Hineni, eu estou aqui vendo o momento, por isso o momento me impacta. Que apesar de a gente possa aproveitar o tempo, estar ocupado com coisas boas, ter tempo para fazer o hobby que a gente tem, ter tempo para achar espaço para a nossa família, sem celular, ter as nossas regras de casa, cada um que ele achar importante, mas com todo o benefício vem um desafio. O importante disso tudo, pessoal, é conversar sobre isso, ficar ciente, que a Hashem dê para a gente tempo agradável e gostoso das nossas vidas. Amém, queridos.